E aí, como comentei com vocês, essa é a curva da menopausa. Ou seja, ó, elevação de FSH e redução de estradiol, certo? Então, aqui o ponto zero é a menopausa. Antes, ó, já tem uma curva ascendente de FSH e uma curva descendente de estradiol. E qual que é o ponto negativo em relação aqui, ó, à saúde óssea? Esse FSH, lembra lá do osso que tinha assim, osteoblasto e osteoclasto? Então, o osteoblasto vai construir, né? O osteoclasto vai destruir matriz óssea. Então, qual que é a relação do FSH? O FSH está mais associado com a ativação de fatores envolvidos com a ativação de osteoclasto. Então, ele começa a fazer mais remodelamento, mais desgaste ósseo. Então, é algo que vai acontecer mais. Então, para tal, a gente tem que pensar também em adequação de cálcio e vitamina D. Tenham atenção. Cálcio em excesso, tá? Ele vai calcificar tecidos moles, como o coração e vasos. Então, eu não posso prescrever o cálcio sozinho, sem avaliar também a vitamina D. Porque senão o cálcio não vai ter a sua influência adequada. Por quê? Vitamina D faz absorção de cálcio intestinal. Vitamina D coloca cálcio no osso. Se não tenho boa vitamina D, o cálcio fica no sangue. E começa a depositar nos tecidos moles, coração, pulmão, vaso, aumentando a chance de alterações cardiovasculares. Outra atenção, tenham cautela. Valores muito elevados de vitamina D plasmática, acima de 100, especialmente 150, também causam hipercalcemia. Então, cuidado com isso. Então, como nós comentamos, ó, vejam que a chance é grande também de vitamina D faltando. E não só nessa paciente, vamos combinar que muita gente tem falta de vitamina D. A gente fica aqui num ambiente fechado, sem exposição solar, então é comum. Então, por conta disso, todo mundo aqui tem uma chance maior de redução de vitamina D. Como que nós faremos, então? Avaliação plasmática dessa vitamina D. E olha que importante, ó, também temos aspectos do exercício envolvidos com essa maior chance de osteoporose, de osteopenia. Então, tem que fazer exercício também. Pois bem, então no caso, ó, vamos ajustar cálcio e vitamina D para essa paciente para conseguir ter um benefício na saúde óssea. Como nós comentamos já, ó, repara que a redução do estradiol especialmente, que é algo comum dessa pós-menopausa, leva uma chance maior de uma redução de massa magra também, de massa muscular. Então, nesse ambiente, lembra que eu te falei o seguinte? Que o estradiol, ele é protetor. Ele protege numa questão de saúde cardiovascular, especialmente por também ser antioxidante e anti-inflamatório. Só que nessa situação, quando eu tenho uma redução de estradiol na pós-menopausa, consequentemente, também tem um prejuízo em síntese de proteínas musculares. Então, é fato que a paciente tem uma chance, se eu comparar paciente pré e pós-menopausa, a pré tem mais chance de aumento de massa magra perante o estímulo do exercício físico. Mas essa paciente no pós, adequando, treinando adequadamente, ela consegue também um excelente benefício, isso é fato. Mas, se ela não treinar, ela consegue ter uma redução mais expressiva, sim, de massa muscular. E nesse caso, é algo bem preocupante para a gente, porque a massa muscular hoje, ela não é só um artifício de sustentação, mas ela é muito metabolicamente ativa, demais. Então, tem miocinas sendo liberadas. Lembra do GLUT4 de novo, que capta a glicose? Então, eu tenho um órgão que é muito metabólico. Então, por conta disso, se a paciente não tiver uma adequação, a chance de prejuízos globais, não só estruturais, ela existe na paciente. Então, mais uma vez, conscientizá-lo quanto que esse fator ele vai ser importante. Como nós comentamos, redução de estrogênio leva também a aumento da gordura visceral, aquela barriguinha que a paciente se incomoda. Temos mais chance também de alterações cardiovasculares? Temos. Mais chance, de hipertensão, mais chance de obesidade, de diabetes tipo 2, porque lembra dos fatores.
A paciente tem mais gordura abdominal, tem mais resistência à insulina, consequentemente, mais chance de diabetes tipo 2. E aí, gente, é um ponto muito preocupante para a gente. Por quê? Quanto mais a paciente entra no diagnóstico de diabetes, mais difícil fica. Quando você pega uma paciente assim, ó, num pré-diabetes, e você consegue adequar alimentação e exercício, ela tem uma chance muito grande de não migrar para o diabetes tipo 2. Mas se ela não conseguir essa adequação e ela migrar para o diabetes tipo 2, a gente consegue até uma remissão da doença em, no máximo, ali 5 anos do diagnóstico. Passou de 5 anos, a gente não consegue mais que ela retorne para um padrão de não diabetes. E aí, infelizmente, o que acontece mais comumente é o seguinte: paciente com diagnóstico de diabetes tipo 2, ele começa a utilizar medicamento porque é necessário, não tem o que fazer, metformina, por exemplo. Só que ao longo dos anos que vão se passando, quanto mais tem redução de massa magra, aumento de gordura abdominal, maior ainda a chance de elevar a glicemia cada vez mais. E o médico, claro, tem que pensar em outras medicações. Ah, então antes era só metformina, agora é metformina e sulfonilureia. Então ele começa a complementar para que exista uma adequação de glicemia. Só que chega uma hora que cada vez mais o paciente vai precisando de mais fármacos para controlar a glicemia. Por quê, gente? Podem ser 20 anos de doença. Ela tem hoje 50 anos. Ela vai estar com 70 depois. Então, são 20 anos de doença, ou mais, até 30 anos. Então, se for só medicamento, fica inviável. Então, a paciente precisa ter a consciência. Eu sei que é muito fácil falar, que na prática não é fácil. Eu tenho muitos pacientes que mudaram de vida, assim, absurdamente, para o lado bom. Mas eu tenho a grande maioria, sinceramente, que não tiveram uma boa adequação. E começaram com essa história de mais medicações, sedentários, alimentação inadequada, sem conseguir ajustar de modo eficaz, chegaram num ponto de ter que amputar o pé, de amputar a perna, de ter um AVC, de ficar cego. Então, é muito triste falar. Mas, infelizmente, a grande maioria que eu percebo, pelo menos na minha prática, não tem uma boa adesão. E não é culpa minha. É o paciente que não tem uma boa adesão por N motivos psicológicos, enfim, N fatores. Então, o importante é ficar no pé e tentar convencer, mas não é tão simples assim quanto a gente acha que é numa teoria. A teoria é linda explicar, colocar, agora na prática é um desafio muito grande, infelizmente. Agora, imagina só, na paciente na pós-menopausa, com várias alterações extras, o quanto que essa adesão não é tão simples assim, nem tão fácil. Então, não se enganem. A maioria não terá excepcional adesão ao nosso tratamento, infelizmente. Tanto em alimentação, quanto em exercício. Mas a gente tem que tentar, cada vez mais, adequar. E não é pensando em criar estratégias mirabolantes, dietas mega restritivas, que eu vou conseguir talvez um resultado. A adesão é mais importante. Conseguir acompanhar a paciente. Então, fato, ó, que nós teremos muitas chances de várias alterações cardiovasculares que são presentes, infelizmente, na paciente. E, além disso, ó, vejam que existe mais uma correlação com o processo de aterosclerose. Então, aqui nós temos o vaso sanguíneo, camada íntima do endotélio. A paciente tem elevação de LDL, que entra na camada íntima do endotélio. Só que existe um processo de inflamação, na verdade o macrófago vai acabar fagocitando essa deposição que existe de LDL. Então o que acontece? Formação de células espumosas, onde nós temos muita gordura acumulada nesse local, e quanto mais tem a formação dessas células espumosas, mais eu tenho a placa de ateroma sendo formada. E reparem que isso ó, tem influência mais especial da elevação de FSH. Então, FSH estimula fatores inflamatórios que estimulam cada vez mais essa fagocitose. Então, quanto mais eleva-se FSH, mais a paciente, no caso, tem chance de uma aterosclerose presente. E qual que é o ponto negativo disso? Quanto mais a paciente tem essa deposição de células espumosas e mais placa de ateroma, essa placa aqui, ó, com o sangue passando rápido, turbilhonado,
ele pode deslocar essa placa, ou seja, um trombo. Então, esse trombo desloca e ele pode viajar para outra região, seja uma região cerebral, causando um AVC, uma região pulmonar, causando embolia pulmonar, por exemplo. Então, o problema é esse. A placa de ateroma não só entope aquele vaso, mas ela solta um trombo que vai para alguma região X. E é por isso, então, que a chance vai ser maior após a menopausa por conta da elevação de FSH. Então, a chance já está presente. Essa é a realidade. Então, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Controlar isso daqui, ó. O LDL. Porque o FSH já está elevado. Então, é obrigatório que ela tenha uma adequação de colesterol. Cautela com esses pontos, que são fundamentais para a gente. Além disso, ó, como nós já comentamos, então, mais chance, mais redução, na verdade, de estrogênio. Se a paciente tem inatividade física sedentária, concorda que ela vai ter uma pequena redução, concordo que com redução de massa muscular, uma pequena redução da taxa metabólica basal. Pode ser pequenininha, pode ser 15 calorias, pode ser 20 calorias. Só que isso ao longo dos anos. Então, esse mês, esse ano, sei lá, 20 calorias a menos, perdeu mais massa muscular, 20 a menos, vai somando isso. Então, ao longo de uma década, de repente, ela acaba reduzindo mais a sua taxa metabólica basal, ou seja, deveria comer menos do que há 10 anos atrás. Só que ela come mais, talvez. Então, a chance de aumentar peso corporal, gordura corporal, é muito maior. Então, por isso que, mais uma vez, aumentar a massa muscular é determinante, fundamental. Não tem como fugir disso para um bom tratamento. E quanto mais aumenta a gordura corporal, como vocês já sabem, mais tem resistência à insulina, mais chance de diabetes tipo 2. Então, no caso, temos que adequar esses pontos, com toda certeza. Outra questão que é muito comum, que ainda é mais preocupante. Quando a paciente tem um só desses fatores aqui, ou seja, ou é obesidade, ou é alteração glicêmica, ou é dislipidemia, ou é pressão arterial, já é ruim. Porém, a combinação dos fatores é ainda pior. E é por isso que nós temos, então, uma palavra para isso, que é a síndrome metabólica. É basicamente para alertar a gente e para, entre aspas, assustar o paciente. Por quê? É para alertá-lo mais. Olha, paciente, não é só uma glicemia alterada, não é só uma hipertensão alterada, é tudo junto. E tudo junto fica ainda mais preocupante. Porque imagina só, aquela placa de ateroma, numa pressão elevada, com sangue passando assim, com muito mais pressão. É mais chance de deslocar aquele trombo, de causar um AVC, de um infarto. Então, por isso que combinar os fatores é ainda pior. Ou seja, quando a paciente tem tudo isso aqui junto, nós temos uma chance muito maior de prejuízos por conta dessa classificação da síndrome metabólica. Então, por isso que é importante falar, paciente, não é só glicemia alta, você também tem uma síndrome metabólica. E isso é mais preocupante ainda para a gente, ou seja, vamos focar nos tratamentos adequados para cada condição. Ok? E reparem também, ó, que existe, como nós comentamos já, circunferência da cintura que pode estar aumentada na comparação da menopausa com a pós-menopausa. Então, por conta disso, é comum que exista elevação da circunferência da cintura. Então, nesse caso, tentar ajustar como for importante, com alimentação, com exercício, para adequar essa circunferência, que vai ser importante para a gente.